Olá, amigos, amigas, olá, futuras oficiais do Exército Brasileiro, do glorioso quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma análise, mais uma discussão a respeito do edital da prova da ESFESEX do ano de 2021/2022. Meu nome é Salles, Major R1 Salles, sou do quadro complementar de oficiais, sou da turma de 2001, turma 2001 da então ESAEX, atual ESFESEX. Bom, então vamos observar, vamos dar uma analisada, uma observada em relação ao edital desse ano, não é, para a prova 2021/22, comparando com o edital do ano passado, do concurso de 2020/2021. E de antemão, eu já adianto para todos, para todas, não mudou nada. A banca da VUNESP manteve o mesmo edital e a mesma bibliografia em relação ao concurso do ano anterior. Então, nada mudou. Agora, se nada mudou, manteve-se a mesma bibliografia, e ao observarmos a prova do ano passado, porque a prova do ano passado, né, a prova de 2020/2021, foi a primeira prova aplicada pela banca da VUNESP. E quando nós observamos essa prova, nós notamos que é uma prova bem analítica. É uma prova que traz um texto introdutório, né, na maioria dos textos contidos, não é, da bibliografia, retirado da bibliografia do concurso, e coloca questões mais, digamos assim, interpretativas, questões mais analíticas em relação àquilo que está sendo expresso no texto e pedido na questão. E as opções, elas da mesma forma, elas trazem, né, cada opção A, B, C, D e E, elas trazem análises, e não apenas, digamos assim, uma pergunta simples, pergunta, automaticamente uma resposta. Não, é necessário uma maior análise, um maior cuidado em relação à observação daquilo que está sendo pedido para escolhermos a melhor opção, a opção correta. Beleza? Dito isso, vamos observar então o edital da prova de 2021/22 e, como eu falei, comparando com o edital do ano passado. Bom, meus queridos amigos, o edital do ano passado, ele começa com Brasil Colônia. E, né, eu não precisaria nem dizer a vocês, a prova que vocês farão é História do Brasil. E a prova que os senhores farão sobre História do Brasil é desde o período colonial até praticamente os dias atuais. Ele coloca lá, Brasil Colônia até Nova República, 1985 em diante. Então é toda a história do Brasil. Mas vocês, não é, que já assistiram às minhas aulas, eu começo sempre antes do Brasil Colônia, no caso, capitanias hereditárias, que é quando começa o edital da prova. O edital, ele demarca capitanias hereditárias, mas quem conhece a prova da ESFESEX, mesmo antes da banca da VUNESP, sabe que é necessário aquela banca, as bancas, então, elas pedem um conhecimento pregresso. Elas não se limitam a começar ali em capitanias hereditárias. Então, eles colocam conceitos para embasar o entendimento acerca do que foi o período colonial, a Idade Moderna. Então, durante as aulas, não é, de História do Brasil, eu passo para os senhores um conhecimento mais amplo de alguns conceitos, tal qual Idade Média, tal qual Idade Moderna, tal qual expansão marítima, tal qual formação de Portugal, tá ok, meus queridos amigos? Porque eles começam em Brasil Colônia, administração colonial, cultura e sociedade, ou seja, como se deu a colonização do Brasil, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da formação da sociedade colonial, e a cultura presente a esse processo de colonização, a imposição da cultura europeia, né, a cultura branca, portuguesa, e os conflitos em relação às culturas indígenas, a cultura africana que para cá foi trazida,
e o sincretismo em relação a essas culturas. Isso tudo vem aqui, então, nesse contexto de Brasil colônia, administração, economia, cultura e sociedade. Aí vem capitanias hereditárias e governo geral. A administração colonial, a estrutura administrativa aqui montada, atividades econômicas, ou seja, a exploração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, as drogas do sertão, mineração, toda atividade econômica em relação ao período colonial. Os povos indígenas, a escravidão indígena, a escravidão africana, aldeamentos, não é? Como as populações indígenas, elas moravam, elas tinham a sua relação cultural antes da chegada dos portugueses e pós-chegada dos portugueses. A ação dos jesuítas, o papel da igreja, tudo isso então, meus queridos amigos, no edital de 2020/21. Agora, povos africanos que para cá foram trazidos, de onde vieram, né, quais locais da África, qual era a relação interna entre os reinos africanos e as demais populações daquele continente, que propiciou, não é, a partir dessas relações, o tráfico negreiro intercontinental, o tráfico atlântico. Veremos então os interesses por trás do tráfico negreiro, tanto de reinos africanos, quanto de traficantes europeus, quanto de colonos aqui no território brasileiro. E aí, meus queridos amigos, o pacto colonial, as entradas para o interior, a conquista do sertão, entradas e bandeiras, conflitos coloniais, movimentos aqui, meus queridos amigos, gerados a partir da contradição, colonização, exploração, desenvolvimento interno. Veremos as resistências africanas ao processo de colonização. Veremos, como disse, o sincretismo cultural e a miscigenação racial no processo de colonização. E aí, meus queridos amigos, início do século XIX, a vinda da família real, a corte portuguesa se instalando no Brasil, o chamado período joanino e as suas consequências para o Brasil. Beleza, meus amigos? Tudo isso no edital de 2020/21. Agora, se vocês observarem o edital de 2021/2022, é a mesma coisa, nada mudou, nada. Em termos de Brasil colônia, temos a mesma coisa, né? Eles vão abordar os mesmos assuntos. Mantiveram, portanto, Brasil colônia idêntico ao Brasil colônia que será cobrado nesse ano. Tá bom, meus queridos amigos? Agora, voltemos ao edital de 2020/21. Outro tópico, o Brasil monárquico, o Brasil império. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Todo o período monárquico, então, do Brasil, de 1822, independência do Brasil, até 1889, proclamação da República. E o que será cobrado? Bom, processo de independência do Brasil, governo de Pedro I, primeiro reinado, a Constituição de 1824, ou seja, a montagem das nossas instituições político-administrativas, do nosso sistema legal, do nosso sistema constitucional, os grupos, os agentes políticos em disputa na montagem desse sistema, na estruturação, então, do Brasil independente, enquanto país soberano. Beleza, meus amigos? Veremos, então, o papel dos militares no processo de independência, a criação da Guarda Nacional no período regencial. Então, portanto, primeiro reinado tudo, governo de Pedro I até a sua abdicação. E aí começa o período regencial, quando foi criada a Guarda Nacional. E aí veremos os conflitos presentes durante o período regencial. Conflitos políticos e conflitos armados, as revoltas regenciais, Balaiada, Sabinada, enfim. Veremos todo esse momento turbulento da nossa história, que foi o período regencial inserido no período monárquico, entre o primeiro e o segundo reinados, beleza? E aí veremos o ato adicional presente, então, no período regencial. Veremos as revoltas que aconteceram aquele momento, né, desde lá, a Confederação do Equador, no primeiro reinado,
até as revoltas durante o período regencial. E aí, meus amigos, a consolidação interna, o fim das rebeliões, a chamada era das conciliações, Partido Liberal e Partido Conservador, veremos então essas disputas políticas chegando num certo acordo, digamos, beleza? Isso tudo será trabalhado em sala de aula. Agora, durante o período durante o segundo reinado, período monárquico, veremos a economia, a nossa economia ainda agrário-exportadora, só que com a predominância do café, principal produto da economia ao longo do segundo reinado, até o início, né, as primeiras décadas do século XX. E aí, continuando no período monárquico, a nossa modernização interna, desenvolvimento, a imigração, a era Mauá, o surto de desenvolvimento econômico, a sociedade e a cultura durante o segundo reinado, beleza, meus amigos? A escravidão, o processo abolicionista, a imigração europeia, a transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Tudo isso, então, presente no edital de 2020/2021. Política externa do primeiro, segundo e segundo reinados. Veremos todas as nossas questões que envolveram a política externa. E isso desde o período monárquico. A expansão territorial levou também a questões de definição, né, de conflitos com os nossos, digamos, vizinhos, não é? Os países limítrofes em relação ao território brasileiro. E aí veremos as guerras que o Brasil se envolveu durante o primeiro e durante o segundo reinados. Tá bom, meus amigos? Política externa. E aí, movimento republicano, o declínio, a queda do Império Brasileiro. Tudo isso sendo cobrado, então, ali no grande bloco chamado período monárquico. E aí, meus queridos amigos, o edital de 2021/2022. Esse edital que os senhores estão vivenciando, né? O concurso que vocês farão. Nada mudou, exatamente igual. O edital atual, idêntico em relação ao período monárquico. Nada mudou por conta em relação ao edital do ano passado. E aí, meus queridos amigos, Brasil República, presente no edital do ano passado. O que foi cobrado no ano passado? Todo o sistema republicano, todas as fases da nossa história republicana. A República Velha, a Era Vargas, a República Liberal ou Populista, a República Militar e a Nova República. Então, meus queridos amigos, edital do ano passado, a Constituição de 1891, a primeira Constituição da história republicana, o papel dos militares, a República da Espada, não é? E a consolidação da República. A partir daí, aquilo que ficou conhecido como República Oligárquica, seus conflitos internos e a sua estrutura política, econômica e também social. A política dos governadores, o coronelismo, o sistema eleitoral, o voto de cabresto, o movimento operário, os movimentos sociais que aconteceram dentro da República Velha, Guerra de Canudos, etc. E aí, meus amigos, o movimento operário tenentista e a Revolução de 30, que derrubou o presidente Washington Luiz e levou ao poder Getúlio Vargas, não é? Inaugurando uma nova fase da nossa história republicana. A Era Vargas, o governo provisório, o governo constitucional e a ditadura Vargas, período conhecido como Era Vargas. Veremos todas as peculiaridades políticas, econômicas daquele período, né, conhecido como Era Vargas. E aí, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Outra, o papel militar para a derrubada de Getúlio e o início da chamada República Liberal ou Populista, 1946 a 64. Veremos, então, os presidentes à época da República Liberal, os seus, digamos assim, os seus planos de governo, o desenvolvimento, né, de seus governos,
o desenrolar, melhor dizendo, de seus governos, República Liberal, até 1964, quando o presidente Jango foi derrubado e inaugura-se naquele momento um novo período da nossa história republicana, a República Militar, de 1964 a 1985. Então, da mesma forma, as características políticas, econômicas, não é? O desenvolvimento econômico à época da chamada República Militar, até o seu termo, em 1985, e o início da chamada Nova República, trazendo a nossa atual Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, pelo presidente José Sarney. Beleza, meus amigos? Então, tudo isso presente no edital de 2020/2021. Agora, comparando com o edital desse ano, o atual edital, nada mudou. A mesma coisa, os mesmos tópicos, os mesmos assuntos, e a abordagem, acredito, deverá ser feita da mesma maneira que foi a prova do ano passado, né? Uma abordagem, como eu falei, mais analítica, mais interpretativa, com base nos textos que são apresentados, beleza? E já que eu falei, então, dessas análises, a bibliografia presente no edital de 2020/2021. O edital da bibliografia, né, melhor dizendo, a bibliografia no edital, igual, rigorosamente igual à do ano passado. Nada mudou. Se vocês observarem o edital de 2020/2021, temos como autores, não é, como historiadores, o Alen Castro, temos a Emília Viotti da Costa, Boris Fausto, temos o Jorge Ferreira, enfim, o Celso Furtado, com as obras, né, escolhidas desses autores. E aí, observando o edital desse ano, os mesmos autores e as mesmas obras de cada um desses autores. Nenhuma mudança. Continuando, não é, em relação ao edital do ano anterior, temos ali o Flávio dos Santos Gomes, a Marieda Linhares, o John Manuel Monteiro, Caio Prado Júnior, a Lília Moritz Schwartzes. Enfim, nada mudou se olharmos o edital atual. Os mesmos historiadores e as suas respectivas obras, não é, cobradas no edital do ano passado, são cobradas agora no edital atual. Então, meus queridos amigos, em relação à bibliografia, em relação ao conteúdo, fiquem tranquilos, não houve alteração para a banca de história. Tudo se manteve. Agora, friso mais uma vez, é importante ressaltar. A prova do ano passado, ela veio analítica. Então, os senhores devem buscar dialogar com aquilo que está sendo perguntado, com base nos seus conhecimentos, não é, acadêmicos, com base naquilo que vocês estudaram, dialoguem com o texto apresentado, com a questão levantada e com as opções que são oferecidas. Tá legal, meus queridos amigos? Beleza? Forte abraço, bons estudos para todos. Saúde e paz rumo a Pituba em 2022. Pituba é um bairro aprazível, extremamente aprazível de Salvador, onde está localizada a nossa gloriosa Escola de Formação Complementar do Exército Brasileiro, a minha ESAEX. Fiquem com Deus. Forte abraço.